Retorno, então, aqui a entrevista com o senador Randolfo Rodrigues. Senador, desculpe, obrigada pela paciência de nos aguardar, mas é que a gente tinha essa informação para trazer. E mesmo que nós estejamos falando, eu quero te ouvir muito, também tem Basília Rodrigues para participar da conversa sobre esse futuro no Congresso Nacional, mas não posso deixar de te perguntar. Jair Bolsonaro pegou um avião e foi-se, né? Não vai participar da cerimônia de posse e nesse nosso período recente democrático a gente nunca viu isso acontecer de um presidente não passar a faixa para o outro. Então quero te ouvir, por favor, a respeito disso para na sequência retomar o assunto. Elisa, tem uma série de ineditismos. Temos de convir com Jair Bolsonaro. É o primeiro presidente da República que se tem notícia que não se vacina em meio a uma pandemia. É o primeiro presidente da República, desde o Instituto da Reeleição, em 1998, que não é reconduzido, não é reeleito. É o primeiro presidente da República, para um primeiro mandato, que tem a maior rejeição. E é o primeiro presidente da República, desde a redemocratização, que não passa a faixa para o seu sucessor. Junto com todo esse grau de ineditismo, é também o primeiro presidente da República que se evade, abandona a função pública, abandona a magistratura da presidência da República antes da conclusão do mandato. São tristes ineditismos, Elisa, são tristes ineditismos e eu espero que esses ineditismos e essa experiência difícil que foram esses 4 anos ensine a democracia brasileira, nos traga uma reflexão de que é um tipo de experiência que não pode ser repetida, não pode ser vivida novamente. Seguimos conversando com o senador Randolfo Rodrigues e agora chamo para a conversa, por favor, Basília Rodrigues. Onde estás, Basília Rodrigues? Para poder vir aqui com a gente também, para compartilhar uma pergunta para o senador. Nós que estamos aqui repercutindo, então, os feitos das últimas horas, as escolhas desse novo governo e Randolfo Rodrigues, que foi, então, colocado nessa missão de ser um líder do governo federal dentro do Congresso. Basília, por favor, venha cá, colorir um pouco essa tela toda azul. Vamos trazer um pouquinho de rosa com a Basília. Rosa também. Eu estou aqui em Brasília, né, capital federal, acompanhando os preparativos da posse, as escolhas aí para as pessoas que vão comandar os ministérios, os cargos que são importantes, como o senhor Randolfo Rodrigues, que ficará aí à frente da liderança de governo no Congresso Nacional. Olha, daqui a pouco, a gente ouvindo a Patrícia Maldonado, repercutiu a ida de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. A gente sabe que quando um presidente vira ele perde um tanto do seu cartaz, de toda a visibilidade na imprensa, a chamada iniciativa política, né, de dar uma canetada e decidir algo de importância. Só que Bolsonaro tenta construir um caminho para ele de maior liderança de oposição ao governo de Lula. Então, de um lado, a gente tem Bolsonaro como maior líder da oposição a Lula. E aqui, frente a frente, a gente está conversando com o líder do governo de Lula no Congresso Nacional. Eu queria saber, então, como vai ser a relação dos senhores, governistas, apoiadores de Lula com este ex-presidente, agora Jair Bolsonaro, a partir de amanhã, ex-presidente da República, e que tenta, então, figurar no cenário político, noticioso, ainda como uma liderança de oposição. Como vai ser esse relacionamento? Vai ter algum tipo de grupo no Congresso para monitorar os feitos do ex-presidente? Basília, primeiro, bom dia, é uma satisfação estar contigo aqui participando desta conversa e, assim como Elisa, faço a mesma consideração. Você traz um tom de rosa nessa tela mais azul e colore melhor o ambiente dessa segunda-feira, desse sábado de final de ano. Cor eu entendo. Se você perguntar qual é a minha preferência é que o ambiente político brasileiro volte ao debate dentro das regras democráticas. Quando você tem no ambiente político o debate sobre quem está mais à direita, quem está mais à esquerda, quando você tem na política o debate sobre quem é mais liberal e tem uma visão mais de mercado sobre o papel do Estado, ou quem tem uma visão mais da intervenção do Estado na economia, isso é dentro do parâmetro da política. O que eu desejo fortemente é que nunca mais a CNN ou nenhum meio de comunicação tenha que noticiar que na política está se tratando também de atos terroristas.
na política também está se tratando de intolerância, em que a ciência passa a ser questionado como se fosse uma posição política, em que, em nome da liberdade de expressão, se propaga todo tipo de ódio e se propaga, inclusive, o terror. O parâmetro da política, lamentavelmente, nesses anos de bolsonarismo, foi este. Então, o que eu espero é que a oposição ao governo do presidente Lula e o que se credencia como oposição seja uma oposição dentro dos marcos da democracia. Não é democracia, não faz mais parte da democracia quando se coloca, quando se coloca bomba perto do aeroporto na véspera de Natal. Não faz mais parte da democracia quando se espalha o terror. Não faz mais parte definitivamente da democracia quando não se reconhece o resultado democrático de uma eleição. Então, o mais importante para nós do governo a partir de agora é olhar para frente, é reconstruir o país. O desastre que foi esses 4 anos está exposto para todos nós. Nós fomos o país que mais matou em decorrência da pandemia no mundo. Isso porque o sistema de saúde foi dilacerado, foi destruído. Nosso sistema de imunização, de vacinações, que foi uma referência para o mundo, foi desarticulado. Na educação, todas as políticas educacionais fizeram com que o país desse passos atrás. Estamos com 33 milhões de brasileiros na pobreza. Estamos com a maior dívida pública desde a redemocratização, alcançando um recorde no último ano, nos últimos meses do atual governo. Então, para nós, o que é mais importante nesse momento é olhar para frente, é ver quais são as peças necessárias para a reconstrução do país. E só o trabalho de reconstrução e de reconciliação nacional vai ser gigantesco, vai ser enorme. Sobre os que estão saindo, eu espero sinceramente que nunca mais na política brasileira a oposição seja contra o fascismo, a oposição seja restabelecida dentro dos marcos da democracia. Senador Randolph Rodrigues, vamos falar aqui do futuro, então, sobre o seu trabalho ali como um líder dentro do Congresso e dessas complexidades, visto que a gente tem um Congresso mais conservador, de acordo com as últimas eleições, mas também um governo que montou ali quase 40 ministérios e parte desses ministérios vem de partidos políticos que integram o Congresso. De que maneira o senhor observa que vai ser essa articulação desse contato entre legislativo e executivo, e contando com a sua presença lá dentro? Denise, assim, só uma digressão sobre a Constituição do governo, sobre os ministérios que foram criados. Em vários aspectos, havia uma necessidade imposta de reconstrução de áreas que foram devastadas nos últimos anos. Essa, por exemplo, é a razão que leva à reconstrução da pasta da cultura. Há necessidade, depois do que os povos indígenas sofreram nesse período, tem um significado diagnóstico que nós temos pela primeira vez em 500 anos de história. Eu converso com vocês e vejo a cena do anúncio do restante do corpo ministerial da parte do presidente Lula. Chama a atenção e é motivo de muito regozijo para a gente. Nós temos uma mulher indígena identificada como tal, pela primeira vez em 500 anos da história, assumindo um posto no primeiro escalão de governo. Tem significado diagnóstico também. Nós temos pessoas como Marielle Franco, depois de tudo que o povo negro, o povo preto desse país viveu, vítima do racismo no último período, integrando esse ministério. Então, esse ministério, da qual eu terei muita honra em defender este governo, ele foi montado para ser isto, a síntese do povo brasileiro. Nós necessitamos trabalhar. O presidente fez a composição de um governo baseado no que diz a Constituição. Nós vivemos sobre um presidencialismo de coalizão. Nós estamos diante de um momento histórico de um governo de reconstrução e de reconciliação nacional. Para fazê-lo, não pode e não poderia e não será um governo só do PT ou das forças de esquerda. Será um governo dessa diversidade. Foi por isso que o presidente se dedicou pessoalmente, em 2 semanas, a conversar com partidos do chamado centro para construir a base parlamentar junto com eles e construir o acordo político que sintetizou no anúncio final do Ministério. Montado isso,
Nós agora temos os desafios a fazer, temos medidas provisórias que vão ser editadas e vocês irão noticiar aqui já a partir de segunda-feira. Nós vamos ter a medida provisória da reorganização administrativa do governo, nós vamos ter a medida provisória da criação de um verdadeiro programa social que nós não tivemos nesses 4 anos. Tivemos programa com fins eleitoreiros, mas programa social para dar resposta à fome de 33 milhões de brasileiros, nós, lamentavelmente, não tivemos. Tem reforma tributária, Basília e Elisa, que vai ser retomada em uma das metas do governo do presidente Lula, finalmente, depois de 30 anos, concluir esse debate sobre reforma tributária. Eu estou muito confiante que a base parlamentar que foi constituída a partir da composição do ministério do presidente Lula tem a lealdade necessária e terá a lealdade necessária para, a partir de fevereiro, votarmos juntos e aprovar essas medidas que são reivindicadas pelo país. O senhor acabou trazendo aí uma lista de medidas super importantes e tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, que seriam as prioridades dos primeiros 100 dias de governo, né? A gente procura sempre um número mágico, observar o que o governo fez nos primeiros 100 dias, depois nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, para ir medindo ali no pulso, né? Pouco a pouco, o quanto ele vem avançando. Então, quando o senhor olha, a partir daqui, os primeiros 100 dias de governo, o que o senhor acha que o governo Lula já terá alcançado nesse período? Bom, a primeira das emergências, o presidente sempre tem apontado para nós, é o combate à fome. Nós estamos com uma situação dramática, nunca alcançada desde o fim da ditadura e o restabelecimento da democratização do país, com 33 milhões vivendo em situação de pobreza extrema e não tendo a possibilidade de ter pelo menos um prato de comida ao dia. O presidente sempre disse para nós o seguinte, que assim que assumiu o governo em 2003, a primeira medida que tomou foi visitar uma das áreas mais pobres do país, foi visitar um dos cantos mais pobres do país e levar todo o seu governo, levar todo o seu ministério para conhecer uma dessas áreas. Ele falou e reiterou para nós a mesma situação. Ele pretende fazer logo agora, no início do governo, uma visita com todo o seu ministério, com todas as lideranças do governo, em uma das áreas mais pobres do país, para que aqueles que estão aqui na esplanada dos ministérios compreendam que eles não estarão governando somente para o plano piloto de Brasília, não estarão governando para São Paulo, não estarão governando para a Zona Sul do Rio, estarão, sobretudo, governando para todas essas áreas, mas, sobretudo, governando para os mais pobres, para os que mais precisam. Então, eu diria que nos primeiros 100 dias nós precisamos ter a consolidação de um programa social consistente, robusto, que responda essa demanda primeira que os brasileiros têm, né? Junto com isso, nós pretendemos no Congresso Nacional retomar o debate relativo à reforma tributária e tentar construir da reforma tributária. Nós temos uma diversidade regional enorme. Eu sou o exemplo disso, eu venho do Amapá. O Brasil não pode ser medido pela mesma régua. Uma reforma tributária, de fato, tem que medir essa diversidade regional e tem que respeitar a diversidade regional do país. É necessário, no âmbito da reforma tributária, compreender que algumas circunstâncias tributárias são necessárias, sobretudo para a Amazônia, para garantir e assegurar o desenvolvimento sustentável da região. Pacificar esse debate, tentar avançar na agenda da reforma tributária, é um dos desafios que creio que nós teremos também logo no início, logo nos primeiros meses de governo. Além de aprovar, obviamente, como já disse, a medida provisória da reorganização administrativa. Fora disso, o presidente já pautou, nós temos uma cilada, Basília, que foi lançada agora. O presidente sainte, né, assinou a medida provisória revogando a alíquota do ICMS dos combustíveis. Nós não podemos aceitar de um momento para o outro que esta bomba recaia sobre o novo governo. A equipe econômica do presidente Lula, e ainda ontem eu conversei com o presidente da Petrobras, ontem designado, o meu colega senador Jean Paul Prats, informou que ainda ontem conversou com o ministro Haddad. Esse é um dos temas que nós vamos ter que equacionar já nos primeiros 5 dias, nos primeiros dias de governo. E fazer tudo isso
compreendendo que nós temos responsabilidade social com os mais pobres no país, mas o presidente Lula tem também muita consciência, o ministro Haddad tem muita consciência que não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. E nós temos, ao mesmo tempo, também uma situação de déficit. Então, nós temos uma situação aí de rombo nas contas públicas, de aumento da dívida pública, concretamente colocado, que necessitamos equalizar. A reforma tributária pode ser um instrumento para a equalização disso. Então, eu acho que assim, das 100 dias, eu acho que se eu pudesse enumerar aqui, sucintamente, algumas prioridades seriam combate à fome com a construção de um programa social consistente, restabelecimento das políticas culturais do país e revogação de medidas anteriores, restabelecimento de uma política ambiental no país e com o revogaço de medidas ambientais que inclusive prejudicavam a imagem do país internacionalmente, restabelecimento da imagem internacional do país, que se tornou um pária, sobretudo nos últimos anos, e avançar com a reorganização administrativa do governo. Se eu pudesse apontar 5 linhas de medidas, eu creio que seriam essas. Esqueci. Obviamente, eu acredito que em 100 dias também o ministro Camilo deverá apontar um programa de reestruturação e reconstrução educacional robusto, dialogado com a sociedade, sobretudo para recuperarmos o tempo que foi perdido nesses 4 anos, sobretudo durante a pandemia, que lamentavelmente possibilitou que todos os nossos índices educacionais fossem recebidos em baixa. Então, eu creio que esse é um conjunto de medidas a debatermos e a procurarmos avançar nos primeiros meses de governo. Líder, você falou muitas coisas importantes, a gente já está no finalzinho da entrevista, mas uma coisa que eu queria saber, o governo vai desistir de acabar com a desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis? Seja bem rápido na sua resposta, porque isso chamou muita atenção quando a equipe de Haddad, a equipe econômica, pede para a equipe de Bolsonaro não prorrogar a desoneração e gerando riscos para o preço dos combustíveis. Você acha que o governo Lula vai recuar e trazer de volta essa medida que reduz os impostos sobre os combustíveis, os impostos federais? Objetivamente falando, Basília, o governo está em discussão sobre esse tema e eu, particularmente, aí vou me externar minha opinião, que eu externei ontem para o presidente Jean Prats, presidente designado da Petrobras, na oportunidade também emitirei ao ministro Haddad. Nós não podemos correr o risco, até por circunstâncias de toda natureza, de uma medida abrupta nesse sentido. Uma medida nesse sentido tem que ser no mínimo escalonada, no mínimo dialogada, não podemos, de um momento para o outro, restabelecer, suspender a desoneração. Isso traria consequências políticas e, sobretudo, traria nesse momento de debilitação social, traria também consequências sociais. Eu defendo que nós avaliemos o custo dessa medida, como ela será concretizada. Senador Randolph Rodrigues, também agora líder do governo no Congresso, agradecemos a gentileza e esses tantos minutos dedicados aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre 2023. Obrigada mais uma vez pela gentileza e boa virada de ano, hein? Feliz Ano Novo. Elisa, eu que agradeço, Basília, eu agradeço que seja um 2023 esperançoso, abençoado, de reconstrução e reconciliação nacional. Feliz Ano Novo para vocês.